Então, na aula de arte, nós vamos estar aí falando sobre a arte pré-colombiana, retomando aí esse assunto, como também nós vamos estar falando aí sobre as civilizações pré-colombianas. Quem são elas? Quem eram elas? Quais foram elas, tá bom? Então, antes da chegada dos colonizadores europeus, tem aqui o pessoal na sala de espera. Então, antes aí da chegada dos europeus, o continente americano, ele era habitado por civilizações com conhecimentos avançados. Então, já era bem avançado o conhecimento desse pessoal. E eles desenvolveram sistemas matemáticos, possuíam escrita própria, calendários de enorme precisão e construíam centros urbanos amplos, alguns maiores da cidade daquela época. Então, a gente vai estar falando aqui sobre essas civilizações que são chamadas de pré-colombianas, porque já habitavam as Américas antes aí da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Então, antes, tá bom? Então, essas civilizações são quem? Eram quem? Eram os maias, eram os astecas e eram os incas. Onde a civilização maia ela se desenvolveu na região da floresta tropical, das atuais Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, no sul do México, e além de denominar complexos sistemas matemáticos e de escrita, eles eram capazes de realizar avanços de cálculos matemáticos. Então, vamos estar falando aqui sobre eles, nós vamos também falar aqui sobre... Cadê? Nós vamos estar falando aqui também sobre os astecas e sobre os incas. Então, vamos estar vindo aqui, prestar bastante atenção. Os astecas, eles formaram um período que ia da região onde está a Guatemala até o México, e a capital desse império era A capital desse império ele foi fundado em 1325 e possuía uma população de milhares de habitantes. E o Império Inca ele foi o maior da América pré-colombiana. Então, vamos prestar atenção aqui para a gente poder estar dando continuidade à nossa aula, tá bom? Então, retomando a nossa aula, falando sobre as civilizações pré-colombianas. Então, falando aí sobre os maias, sobre os astecas e os incas. Então, como a gente já começou falando sobre os astecas, os maias, os incas, a gente vai dando aí uma adiantadinha. Vocês já ouviram, semana passada, a gente já falou sobre essas civilizações, na aula passada, semana passada não, na aula passada. E nós vamos aqui estar falando quem são esses povos pré-colombianos. Quem são eles? Onde eles habitavam? Então, gente, são povos que habitaram a América antes da chegada do colonizador Cristóvão Colombo. São muitas as teorias sobre essas trajetórias e uma das mais aceitas é que esses povos atravessaram o Estreito de Bering, né? Como a gente já viu lá no livro 1 de História, a gente já falou sobre esses povos, sobre esse Estreito de Bering. E falamos aqui também sobre a arte pré-colombiana, que aconteceu aí com a chegada dos primeiros europeus ao território americano, hábitos, tradições, crenças, elementos culturais que foram aí muito ricos, grande número de peças em madeira, couro, metais, ossos, gelo, e com temas gerais, religião, ações militares, cenas do cotidiano ou da natureza. E os povos pré-colombianos, como nós já vimos aí, os maias e os astecas, lá no México, e os incas lá no Peru. E os maias, eles se desenvolveram aí na arquitetura, templos muito altos, construídos sobre elevadas pirâmides maciças de pedra, a escultura artística de grande perfeição e requinte, o teatro aí de máscaras, homens e mulheres representando animais, e eles são chamados de intelectuais do Novo Mundo por causa dos avanços dos sistemas numéricos e astronômicos. Os maias, deixa eu pegar mais aqui para vocês, além de dominar esses complexos sistemas matemáticos e escrita, eles realizavam aí avanços com os cálculos astronômicos e foram construtores e artistas e ergueram pirâmides
templos e palácios, e criaram pinturas murais. Então, nós temos aqui, deixa eu dar só um arrumar aqui, gente, o que aconteceu? Sobre os astecas, a arquitetura, eles herdam alguns elementos da cultura maia, eles herdaram aí, como os templos edificados em plataformas sobre pirâmides, e eles construíram enormes pirâmides que eram utilizadas, entre outras coisas, para cultos religiosos. E o Império Azteca ele começou a ser destruído com a invasão dos espanhóis em 1519, e após o domínio aí dos espanhóis, no lugar de Tenochtitlan, gente, ai, que nome tão estranho, foi construída a cidade do México, tá? E nós temos aqui também, vamos lá, fiquei até aqui hoje, tá? Arquitetura aí de Teotihuacan, arte asteca, México, Pirâmide do Sol. E, para completar aqui, vamos lá, estátuas de baixo relevo, e nós temos aqui se falar um pouquinho sobre os incas, que ergueram belas cidades, mesmo habitando em regiões montanhosas, onde a dificuldade para construir é bastante grande. Um exemplo disso é a foto da abertura do capítulo aí do livro de vocês, tá? Que é as ruínas da cidade inca de Machu Picchu, lá no Peru. Então, vocês têm esse exemplo aí, dessas ruínas de Machu Picchu. E atos incas, eles destacam por seus artefatos de ouro e prata, como esculturas de animais e deuses. Então, adereço para a cabeça, tecido de lã, gente, com fios de ouro, tá? Então, eles dominaram o Cusco e eles se apoderaram de todos os objetos de ouro e prata da cidade. E, a partir dessa época, o Império Inca começou a desaparecer. E nós temos aqui os palácios, os templos, residências, e planta quase sempre retangular, né, em blocos aí. E nós temos aqui as imagens de algumas cidades aí, em regiões montanhosas. E vamos só dar uma relembradinha aqui, essa mesa balança. Só uma relembradinha aqui, gente. Meu Deus do céu, como é ruim esse coisa aqui, gente. Então, os maias, eles começaram a observar os céus e fenômenos celestiais movidos pela religiosidade. Os incas, vamos falar um pouquinho aqui dos incas, só mais um pouquinho. Os incas, construção do Machu Picchu em local tão alto que permitiu os incas aí que fizessem variadas observações astronômicas. E os astecas, a astronomia asteca estava ligada ao que moderadamente era chamado de astrologia, que a astrologia é o estudo aí da influência dos astros na vida das pessoas. Eles dizem, né, gente, que não... E a gente vai ter aqui uma atividadezinha para estar realizando com vocês no caderno de desenho, tá bom? Então, você vai pegar seu caderno de desenho, você vai estar fazendo aí a borda, lembre-se de estar fazendo a borda no caderno de desenho, lembrando de não passar da linha que você for escrever, nem passar da borda. Então, se você faz a borda, não tem para que você passar daquela linha, tá, gente? Então, eu tenho um exemplo aqui, vou pegar um exemplo aqui para vocês, de como foi feito, tá? Vou só mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Para a gente tá mostrando, tá vendo como é que a gente faz aqui o nosso contorno, a nossa borda aqui, tá certo?